cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, quero deixar uma palavra que se encontra em Jó, capítulo 2, versículo 2 e 3, amém? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desvia-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Irmãos, esses dias atrás, eu estava vendo um status de algumas pessoas, e vi assim um comentário que eu achei muito interessante. Aquilo ficou assim na minha mente, sobre que a pessoa estava falando sobre o sofrimento que ela estava passando, e até comentou que com certeza ela teria feito alguma coisa muito ruim, que ela estava sendo uma pessoa ruim por ela estar passando por aquele sofrimento. E isso mexeu muito comigo, e eu fui pedir ao Espírito Santo de Deus uma palavra, e o Senhor me deu sobre Jó, né? Que quantas pessoas, irmãos, que estão passando por sofrimento, por uma perda, por um luto, às vezes, né, alguma circunstância, uma enfermidade, e às vezes a pessoa questiona e pensa assim: ah, mas o que eu fiz de mal para mim estar passando por esse sofrimento? A pessoa começa a se culpar. Outras pessoas começam também a julgar a pessoa: ah, você está passando por isso porque você é uma pessoa má, porque você fez isso, você fez aquilo outro. Irmãos, mas nem todos os sofrimentos que alguém passa significa que seja consequência por ela ser má. Existe sofrimento que muitas pessoas passam que são consequência. Supondo, se a pessoa fez alguma coisa mal, vai ter uma consequência daquilo que ela fez. Mas existem sofrimentos que são a própria permissão do próprio Deus. Não é porque a pessoa é uma pessoa má, porque ela é uma pessoa que faz mal às pessoas. Não que a pessoa vai se entristecer: ah, eu estou passando por isso, né? E querer se culpar, né? Acaba entristecendo mais ainda a pessoa, porque a pessoa começa a se sentir culpada, aí o diabo vai colocando coisa na mente da pessoa, e a pessoa vai só entristecendo cada vez mais. Mas nós vemos pela palavra de Deus, nós estamos aqui com a história de Jó, uma lição muito grande para nós. Jó, ele era um homem reto. Jó, ele era um homem bom. Jó era um homem temente a Deus, um homem que servia a Deus de todo o seu coração, em espírito, alma e corpo. E Deus permitiu que Jó passasse por grande sofrimento. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu as suas riquezas, Jó perdeu a sua própria saúde, né? E quando Jó estava passando por aquele sofrimento, não era porque Jó tinha feito algo mal e o Senhor estava cobrando ali de Jó, mas simplesmente era a permissão de Deus, que Deus tinha permitido Jó passar por tudo aquilo. E quando nós vemos da palavra, tinha Elifaz, Bildade e Zofar, que diziam ser amigos de Jó, mas que na verdade estavam ali naquele momento para acusar Jó. Para esses amigos de Jó, Jó tinha pecado contra Deus, Jó tinha feito alguma coisa de errado, eles estavam o tempo todo acusando Jó. Só que Jó não tinha maldade, Jó não era uma pessoa ruim. Então quero te dizer, você que talvez você está passando por um sofrimento, às vezes você está passando por uma dor, de uma perda de alguém, e você fica se culpando, você fica questionando. Ei, não se culpe, tá? Não se questione, tudo tem um propósito de Deus. Deus, ele permite sofrimentos vir, mas não é porque ele está nos punindo, não é porque ele não nos ama, mas tudo tem um propósito. Amém? Quando nós vemos esse relato sobre a palavra, sobre Jó, né, nós vemos que ele passou por muito sofrimento. Até a própria mulher de Jó falou com Jó para amaldiçoar a Deus de morrer, por causa que o sofrimento era tão grande, o que ele estava passando era uma dor tão grande. E ele não pecou contra Deus, ele não blasfemou contra o Senhor, ele não foi contra a Deus. E no final nós vemos na palavra de Deus que Deus restitui a Jó. Deus, ele restitui em tudo que Jó perdeu. Deus
restitui, né? Então não se culpe. Não, se alguém te falar, você está passando por isso porque você fez isso, porque você fez aquilo, não dê ouvido à voz do inimigo, amém? Que você possa ser como Jó. Jó, ele passou por todo aquele sofrimento, ele continuou adorando a Deus. Jó, ele continuou reconhecendo a grandeza de Deus, o poder de Deus. Jó, ele continuou servindo a Deus, mesmo todo aquele sofrimento, ele continuou servindo ao Senhor. Então, continue servindo a Deus, amém? Não deixe que o diabo te acuse, que você é mau, que você fez isso, você está pagando, você isso, aquilo outro. Não, amém? Levante sua cabeça. Encare todo esse sofrimento como uma provação que ela vai passar. Bem-aventurado aquele homem que sofre, né, que passa pelas provações, porque não tem como nós ser aprovados se nós não passar pela prova. Então, muitas das vezes nós vamos passar como uma escola. Na escola você estuda e há um momento depois daquele estudo você precisa fazer uma prova. E para você ser aprovado, você precisa fazer aquela prova, você precisa, né, de voltar lá atrás, lembrar tudo aquilo que você aprendeu para você passar naquela prova. Então, comece a olhar para trás. Nem você pode estar enfrentando momentos difíceis hoje, você pode estar enfrentando dor hoje, mas olhe para trás tudo que Deus já te fez. Olhe para trás todas as bênçãos que Deus te fez. Olhe para trás e cresça espiritualmente. Não deixe uma dor te paralisar, te matar, roubar os seus sonhos, roubar a sua alegria, roubar o seu prazer de viver, mas que você venha aprender com esse sofrimento, que você venha glorificar o Senhor, sabendo que depois da tempestade vem a bonança, não é mesmo? E tudo há um propósito, irmãos. Nós não podemos questionar aquilo que Deus faz. Eu falo com os irmãos porque eu passei por isso. Eu fui uma pessoa que eu não conhecia os meus pais, né? Minha mãe, quando ela morreu, estava com 9 meses de idade. Meu pai foi embora e quando ele voltou, estava com 8 anos, mas ele apareceu morto. E por muito tempo, antes de eu conhecer a Cristo, eu, eu, eu me sentia mal, eu sofria com isso. Eu achava, mas será que eu sou tão ruim, que eu não tenho pai, eu não tenho mãe? E virava todo aquele questionamento. E por causa de tantas coisas eu entrei em depressão, tantas coisas ruins aconteceu. E depois que eu conheci o Senhor Jesus, que Ele entrou na minha vida, o Senhor, Ele me mudou, Ele me fez enxergar isso com os olhos diferentes, né? Tudo tem um propósito, né? Nós não podemos questionar a vontade de Deus. Hoje, é claro que eu queria ter tido um pai, uma mãe. É claro que, né, nenhum amor se compara ao amor de um pai e de uma mãe. Mas hoje isso não me fere mais, isso não me dói mais. Porque eu sei que tem um propósito, eu sei que, né, Deus não faz nada para nos ferir. Deus, ele não permite coisas para nos machucar. Tudo tem um propósito, né? E nós temos que aceitar a vontade de Deus, né? Se foi da vontade do Senhor ter sido desta forma, quem sou eu para questionar, né? Quem sou eu para reclamar? Quem sou eu para murmurar? Mas a gente adorar o Senhor. Tudo que nós temos aqui nessa terra, irmãos, nós precisamos colocar isso no nosso coração, é passageiro, não é eterno. Verdadeiramente, nós não temos nada, que nós estamos aqui de passagem, né? Nada é nosso, nem a nossa vida não pertence a nós, ela pertence a Deus. Se Deus quiser tomar, Ele toma, né? Na hora que Ele quer. Então, tudo é para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui de passagem, nós não podemos deixar que esta passagem que nós estamos fazendo aqui nos faça endurecer o nosso coração a ponto de culpar a Deus pelas coisas más, porque da mesma forma que nós vamos passar por coisas boas, vai ter também, né? Não é maravilhoso quando você recebe uma bênção, quando você passa por alguma coisa boa, você não se alegra, você não fica feliz? Então, mas também há os momentos difíceis. Assim como nas estações, existem as estações, né? Existe o inverno, o verão, o outono, a primavera. Na nossa vida também existe passagem, existem momentos que às vezes nós vamos passar por alegria, mas vai ter tristeza também. E nós temos que entender que verdadeiramente aqui neste mundo, irmãos, nós não vamos ser totalmente felizes. Aqui nós vamos enfrentar tribulações, sofrimento. Aqui vai ter circunstâncias difíceis que talvez nós teremos que passar por elas, porque nós não somos daqui.
né? Nós somos do céu, nós somos da glória. E para nós entrarmos nessa glória, enquanto nós estamos aqui, nós temos que fazer boas escolhas. Escolha de adorar o Senhor, de não murmurar, de não reclamar, de não questionar, mas a adorar o Senhor em meio a qualquer circunstância, né? Jó, ele adorou a Deus, mesmo em sofrimento, mesmo em dor, ele glorificou o Senhor, ele estava ali com o coração diante do Senhor. Que assim venhamos ser nós, amém? E lembrarmos a nossa alegria, a nossa felicidade, irmãos, não vai ser aqui, né? Aqui nós estamos de passagem. A eternidade que nos espera, lá sim, a vida vai ser completa, lá sim vai ser só alegria, lá não vai haver morte, choro, dor, lá não haverá sofrimento, nem lá será apenas o gozo do Espírito, será nós estarmos na presença do Senhor, nos alegrando sempre, eternamente com o Senhor. Mas para nós entrar nessa eternidade, nós precisamos estar obedientes à palavra de Deus. Precisamos estar cumprindo com a vontade do Senhor aqui nesta terra. Então não questione pelas circunstâncias que você já passou, né? Não fique amontoando dentro do seu coração sentimentos ruins, porque esses sentimentos eles vão te destruir, esses sentimentos eles vão te roubando a alegria de viver. Quantas coisas boas que você poderia estar aproveitando e muitas das vezes você não está aproveitando porque você está preso a uma dor. Mas se liberte de toda dor em nome de Jesus. Deixe para trás todo questionamento, toda dor e se alegra na presença do Senhor. Cada dia é um novo recomeço, cada dia é uma oportunidade que Deus está nos dando para servir a Ele em espírito e em verdade. Amém? Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. A paz do Senhor Jesus Cristo.